Oi, gente! Voltei. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje o papo novamente é sobre minimalismo. E o que eu quero falar é o seguinte: eu já tenho, eu já postei 2 vídeos, se eu não me engano, sobre minimalismo, que eu decidi, aderir a esse estilo de vida. Mas o que eu quero contar para vocês dessa vez nesse vídeo é o seguinte: eu contei já que eu demorei a me decidir quanto a esse estilo de vida, apesar de já tê-lo conhecido há alguns anos, mas eu demorei a aceitar esse estilo de vida para minha vida, propriamente dita. E nesse período, mesmo antes de eu decidir, definir essa situação para minha vida, e o minimalismo em si já estava me ajudando. Meio que eu sem entender ainda, de fato como funcionava, mas como foi entrando coisas aos poucos assim na minha mente, como minha mentalidade foi mudando aos poucos até eu chegar a esse ponto de hoje. O minimalismo já vinha fazendo mudanças benéficas na minha vida, na minha mentalidade, porque um dos pontos que eu já citei foi a melhoria na minha vida financeira. O minimalismo me trouxe muita organização, mas a organização inicial foi na vida financeira mesmo. Então, antes mesmo de tudo isso acontecer, eu já vim me organizando financeiramente, já fui evitando gastos desnecessários aos poucos, fui cortando excessos aos poucos. E uma das coisas que eu comecei a me organizar com o minimalismo foi na questão de dívidas. Eu fazia muitas dívidas, gastava muito sem necessidade e sempre estava endividada. Sempre eu falo de dívidas assim, que não estou falando de dívida, gente, de que eu não conseguisse pagar, que meu salário não desse para pagar. Eu falo de dívidas desnecessárias assim, o cartão de crédito sempre cheio, recebi o meu salário, não dava conta de pagar. Então, assim, não dava conta de pagar assim, pagava, mas não sobrava para mim, meu salário ia todo para pagar dívidas. Não conseguia sobrar nada para eu fazer um investimento ou para que eu pudesse fazer uma escolha. Não, esse mês esse valor vai para tal coisa. Não, todo o meu salário tinha que pagar as dívidas do cartão de crédito. E com o minimalismo assim na minha vida, eu ainda estava endividada, eu estava em situação assim cheia de parcelamentos nas faturas, parcelamentos a perder de vista, 10 vezes, em 12 vezes, enfim. Eu decidi que eu queria mudar a minha situação financeira. E eu conheço pessoas, e eu também pensava dessa forma, eu pensava assim, gente, mas eu ganho pouco, fica difícil de conseguir dinheiro, não sobra dinheiro para eu poder investir em alguma coisa, fazer uma reserva. Então, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho condições, eu ganho pouco. E, gente, hoje eu ainda ganho pouco. Mas o que eu tomei como atitude para minha vida? Eu via que não sobrava nada. Aí teve um mês que sobrou R$ 1. R$ 1. E eu falei assim, eu vou investir esse R$ 1, porque ainda tem bancos que fazem investimentos a partir de R$ 1, CDB a partir de R$ 1, CDB de liquidez diária. Então eu coloquei assim, num CDB de liquidez diária, R$ 1. E eu falei assim, se sobrar no mês que vem, R$ 1 eu vou colocando. Levou um tempo, gente, para você ver. Eu fui
estava sobrando R$ 1, foi de R$ 1 em R$ 1. Por que eu estou falando isso? A minha mentalidade era de, como eu ganho pouco, eu nunca vou conseguir. E eu conheço pessoas assim, até eu falo uma coisa que essa mentalidade, né, essa situação, essa crença limitante que a gente coloca na nossa própria cabeça, que com pouco a gente não consegue nada. Sim, se a gente não se organizar, a gente não consegue nada. Se a gente não se planejar, a gente não consegue nada. Se organizar, se planejar e parar de fazer dívida. E a gente começar a pensar em nós, né? Assim, mudar essa situação de todo mês você receber, além de você receber pouco, todo mês é para pagar os outros, porque nunca você se paga. Aí eu já conversei também com colegas minhas, até falando assim, não tem como, ganhando pouco, não tem como. E eu não insisti mais porque as pessoas caíram em cima de mim. Então, assim, eu queria mostrar para essas minhas colegas que dá pra gente mudar se a gente parar de fazer dívida e colocar uma determinação na nossa vida. E essa situação foi mudando comigo, gente, através do minimalismo. Como eu comecei com o minimalismo, inconscientemente, vamos dizer assim, eu comecei a parar de fazer compras de roupas em excesso, sem necessidade, coisas assim. E com isso fui pagando minhas dívidas e começou a sobrar. Fui pagando as dívidas e começou a sobrar. Esse de R$ 1 em R$ 1. Pouquíssimo, R$ 1, gente. E levou meses. E de R$ 1 em R$ 1 eu consegui juntar um valor e comprei uma ação. Só que eu tinha conhecimento zero de ações. Não sabia nada sobre renda variável, mas aprendi a comprar uma ação. E comprei a ação. E passado o tempo, comprei, achei que era só isso, ponto final. Como eu não tinha conhecimento algum, eu comprei essa ação. E o tempo passou, um belo dia, apareceu no meu extrato. Lembra que eu investi R$ 1 só? O primeiro investimento? Então, eu estava eliminando minhas dívidas e sobrava R$ 1. Então, quando apareceu dividendos, centavos, gente, foram centavos que apareceu na minha conta de dividendos, eu falei assim, poxa vida, agora eu não vou conseguir investir R$ 1 que eu queria investir. Tipo assim, naquele mês não daria, porque eu teria centavos de dívida para pagar. Na minha cabeça, você vê como a gente às vezes sofre, perece, a própria Bíblia fala sobre isso, né? O povo perece por falta de conhecimento. Como eu não tinha conhecimento nenhum sobre ações, não sabia o que era dividendo e vivia na corda bamba o tempo todo, quando eu vi, associei dividendos com dívida. Olha só, é até engraçado, mas eu associei e na hora, o extrato do meu banco, quando é débito, aparece um menoszinho e o valor que debitou. E quando é crédito, ele aparece até assim, em verdinho, maisinho e em verdinho, que está entrando o crédito. Eu estava tão assim, vamos dizer assim, inconformada que eu não ia conseguir fazer o investimento de R$ 1 aquele mês, que eu estava conseguindo juntar, e não ia conseguir fazer daquele de R$ 1 aquele mês, que quando eu olhei aquilo, eu fiquei indignada. Aí fui pesquisar, falei assim, mas que dívida é essa que eu nunca vi aqui no meu extrato? Aí fui pesquisar o que era dividendo. Sim, gente, aí descobri que dividendo era uma remuneração de quem comprava ação, né? Um provento. E de tempos em tempos, aquela ação, né? Paga você pela parte societária que você tem, referente à quantidade de cotas que você tem. E quando eu falei assim, eu cheguei a rir de mim, né? Meu Deus! Gente, a falta de conhecimento é impressionante, como a gente fica, né, tapado com a situação quando você não procura informação, quando você não estuda, quando você não se informa.
E eu ri de mim mesma, né? Como eu tô rindo agora, mas naquela situação, quando eu descobri, eu cheguei a dar gargalhada, porque eu lembro que eu estava no horário de almoço do meu trabalho, do meu antigo trabalho. Eu estava em horário de almoço e quando eu li aquilo, eu falei assim, não acredito. Então, aquela uma ação, eu levei meses juntando de R$ 1 em R$ 1 para conseguir comprar uma cota daquela ação. Comprei uma cota. Mas aí naquele momento, ao invés de eu estar perdendo, eu já estava ganhando, né? Já estava tendo um saldo positivo daquela atitude que eu tinha tomado lá atrás. A atitude de não fazer mais dívidas, diminuir e investir menos, mesmo, perdão, com o pouco. E assim foi, eu fui juntando mais, fiquei feliz e aí já comecei a receber esse dividendo, não era mensal, né? Era, se eu não me engano, eu não lembro mais qual era a ação, porque eu acho que eu não tenho mais ela, mas era trimestral, se eu não me engano, eu não lembro direito, porque foi uma ação baratinha na época, porque foi quando eu consegui comprar uma, que eu fui juntando de R$ 1 em R$ 1. E naquele momento eu falei assim, nossa, que bom que eu tomei essa atitude de iniciar com R$ 1, mesmo com pouco. Porque às vezes a gente não valoriza o pouco que a gente tem. Se a gente não aprende a valorizar o pouco, a gente também não valoriza o muito, muitas das vezes. Foi de pouquinho em pouquinho, de R$ 1 em R$ 1, né? Passinho de formiguinha, mas consegui comprar uma ação e depois de, acho que já tinha feito ano, já que eu tinha começado, por incrível que pareça, eu consegui o dividendo. Aí que me empolguei mais para juntar mais, para poder ganhar mais dividendos, né? E daí nesse meio tempo, eu fui eliminando mais dívidas, só que eu ainda não tinha muito autocontrole, né? Então eu fui fazendo outras, eu tive outras necessidades também, que eu lembro que eu fiz tratamentos dentários, aí acabei parcelando no cartão e fiquei assim, e continuei investindo de pouquinho em pouquinho, bem passinho de formiguinha, mas não parei. O que eu quero, né, assim, deixar claro que tudo começou foi com o minimalismo, quando eu comecei a definir que eu não precisava ter coisas desnecessárias. Então eu parei de comprar, passei a pagar o que eu devia e o pouquinho que foi sobrando, e que fique claro, gente, eu já aprendi hoje, eu já sei que a gente tem que investir primeiro, a gente tem que se pagar primeiro, não esperar o que sobra. Só que naquela época eu tinha conhecimento zero sobre investimentos e decidi começar com o que eu podia. Naquele momento era isso, era o que sobrava, porque eu tinha as minhas obrigações e minhas dívidas. Hoje eu já entendo, já tenho outra mentalidade e sei que a gente tem que fazer metas e se pagar primeiro, né? Investir primeiro. Mas foi a minha realidade, eu tô falando aqui a minha realidade, e essa minha realidade foi mudando com o minimalismo mesmo antes de eu decidir aderir a esse estilo de vida. Então, mesmo inconscientemente, ele já foi me ajudando, porque eu fui parando de comprar demais, de gastar demais, gastar com coisas que eu não precisava. E isso já foi me ajudando bem há anos, né? E hoje eu já tenho uma mentalidade melhor, compro coisas que são importantes para mim, que eu preciso. Dizer que não compro coisas caras, não é isso. Eu compro aquilo que é importante para mim, independente que seja caro ou barato, é importante. Então eu vou me esforçar para ter aquilo para mim. Mas evito fazer dívidas desnecessárias. Isso sim, eu evito. Evito fazer dívidas desnecessárias. E há quem diga, né, que o minimalista é muquirana, é pão duro. Eu hoje até afirmo que sou pão dura, falo mesmo. Mas não considero uma pessoa minimalista pão dura.
nem muquirana. Eu considero a pessoa minimalista inteligente, porque ela vai definir o que ela vai querer comprar. E não vai comprar tudo só porque todo mundo está comprando, ou porque está na moda, etc. Não, vai cumprir aquilo, vai comprar aquilo que realmente é importante para a vida dela. Vai se importar com ela própria e não com os outros, porque muitas das vezes a gente compra coisa, a maioria das pessoas, né, que eu falo assim de modo geral, compra coisas porque fulano tá comprando, ciclano tá comprando, todo mundo tá comprando, eu vou comprar também. Mas às vezes você não precisa daquilo que todo mundo está comprando, aquilo não vai fazer sentido para você e você gasta um dinheiro desnecessário. Que esse dinheiro que você está comprando só porque todo mundo está comprando, você poderia estar investindo, guardando, pensando no seu futuro. E muitas das vezes é o que acontece. Na maioria das vezes, a grande realidade dos brasileiros, dos pobres, é com isso que acontece. É isso que acontece, né? Então, eu fui mudando, a minha vida foi melhorando por causa do minimalismo. Outra coisa também que o minimalismo me ajudou também foi a ser mais grata, agradecer pelo que tenho, o pouco que eu tenho e perceber que é suficiente, que não preciso de exageros. Não preciso de exageros para sobreviver. E o pouco que eu tenho, que é importante, que é necessário, que é fundamental, funciona. Então eu aprendi a ser mais grata. Tenho aprendido, na verdade, eu tenho aprendido a ser mais grata. E sendo mais grata, me sinto mais leve e mais, tipo assim, mais feliz, porque sobra mais para eu investir. Sobra mais dinheiro para eu fazer as coisas que me interessam, que são importantes para mim, para minha vida aqui, da minha família, da minha casa. E não, o meu dinheiro não é mais só para pagar dívidas. Não é mais só para pagar dívidas, graças a Deus, em primeiro lugar, né? E graças a Deus por eu conhecer esse estilo de vida minimalista, porque esse estilo de vida mudou a minha mentalidade, mudou a minha forma de pensar e consequentemente tem mudado a minha vida para melhor em vários sentidos. E um dos sentidos que eu considero importantíssimo é a vida financeira, porque com a vida financeira desorganizada, a nossa vida também fica uma bagunça, as outras áreas da nossa vida ficam uma bagunça, porque se você fica com dívida, você fica com ansiedade, com a cabeça no mundo da lua, preocupado, como que eu vou pagar essa dívida, será que vai dar para pagar? Eu ficava assim, gente, eu falo por mim, eu era assim, nossa, estourei o cartão de crédito, será que eu vou ter dinheiro para pagar a fatura esse mês? Toda, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu ficava sempre assim e sofrendo por ansiedade para conseguir pagar, naquele desespero. E hoje eu não tenho mais esse desespero, assim, graças a Deus. E tenho vivido bem melhor com o minimalismo na minha vida, com mais tranquilidade. Sou ansiosa ainda com muitas coisas, não vou mentir, mas não tenho ficado mais ansiosa, assim, sofrido com ansiedade em relação à minha vida financeira mais. Graças a Deus, tenho estado no controle, pago as minhas faturas, as minhas coisas, mas com organização. Meu dinheiro não vai tudo para as faturas. Consigo fazer algumas coisas importantes na minha vida, assim, até referente à igreja. Consigo já separar valores para ajuda missionária na minha igreja, e não faz falta para mim, graças a Deus. Então isso é um progresso muito grande para mim. Isso, assim, para algumas pessoas pode até não ser nada, né? Mas para mim, gente, isso é extremamente importante que tenha acontecido, essa mudança de mentalidade, essa mudança na rotina, né, da minha casa, e essa mudança na minha vida financeira, porque eu comecei a ficar mais educada financeiramente, organizada financeiramente. Então,
Minimalista não é muquirana, minimalista não é pão duro, minimalista eu considero uma pessoa inteligente e organizada. Curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e para aquelas pessoas que você considera importantes, não esqueça de me seguir para ficar por dentro de tudo aquilo que eu posto por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.